caminhavam junto dele, abandonado, vergonha dos homens. Todos fugiram, mas aos pés da cruz, quem muito amou até o fim, permaneceu. Maria, Mãe das Dores, Maria, Nossa Senhora esteve em pé até o fim. Maria, Mãe do amor, Maria. Você muitas vezes não tem palavras. Você só fala, vamos rezar. Não tem palavra. Às vezes tem direção espiritual que você não consegue dar uma solução. Você não vai dar uma solução para a pessoa mapear e falar, ó, está aqui o segredo da sua vida. Não tem. Então muitas vezes é dificultoso. O Horto das Oliveiras, cada um aqui vai passar pelo Horto das Oliveiras. Você pode passar pelo Horto com Deus, e você pode passar pelo horto sem Deus. Aí a escolha é de cada um de nós, né? Passarmos o horto com Deus e passarmos o horto sem Deus. Com Deus vai ser virtuoso. Santo Agostinho diz assim: o sofrimento, ele leva duas pessoas de duas maneiras. Os sofrimentos levam um para o céu e o sofrimento leva outros para o inferno. Porque o sofrimento vem para todos nós. Mas uns vai ser como mérito e outros vai ser como blasfêmia, murmuração, reclamação, minha vida está amaldiçoada, né? Então não vai agir conforme a vontade de Deus. Continuando. Mas o que sobretudo importa, e não perder nunca o ânimo, nem cercear nada dos seus exercícios, dos seus esforços, das suas resoluções. Antes, imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que mergulhado na agonia, orou mais largamente. Então Jesus, mais longamente. Então Jesus, ele continuou a perseverança na oração. Os apóstolos dormiram, né? Ficaram tíbios. Né? Os apóstolos deram brechas, dormiram, eu estou cansado. Né? Mas Jesus, ele ficou o quê? Na vigilância, na oração, e sofrendo toda a tormenta psicológica ao ponto de suar sangue. Né? O medo ali que Jesus sentiu, então ele ficou ali na agonia suprema, na suprema agonia. Uma vez o padre Léo pregando, ele falou, qual que fica falando que está com depressão, que está com isso, que está na prova? Quando você estiver suando sangue, você está chegando perto de ninguém, está suando sangue, tá bom ainda. Né? Não tá bom. Não está suando sangue, Jesus, ele suou sangue. Então é isso que nós temos que ter, essa constância na oração. Eu sempre estou falando aqui para vocês a questão da oração. Nunca deixem de rezar. A vida de vocês seja um ciclo de oração, seja um hábito. A oração precisa ser um hábito. Eu não posso parar de rezar. Você tem que ter isso. O dia que você não reza, você reza o rosário. E se você deixou de rezar um terço, você tem que falar, eu estou caído, eu estou mal. Meu irmão, eu estou na tibieza, eu estou na aridez total. Você tem que se imaginar como uma coisa terrível que está acontecendo na sua vida. Não assim, não, hoje eu não rezei um terço, está tranquilo. No outro dia você, não rezei de novo, está tranquilo. No outro dia, aí já uma semana que vem você diminui para 2 terços. Depois você diminui para 1 terço. Depois você vai diminuindo, você não tem vontade de rezar nada. E aí você foi engolido pela tibieza, pela aridez espiritual, provocada
Fala que rezar uma Ave Maria bem rezada vale mais do que um rosário. Aí você vai arrumando desculpas, né? Você vai arrumando desculpas. Vai se arrumar desculpas pra... Eles já falaram nessa gravação. Mas não pode, isso aí é um erro gravíssimo. Porque uma vez me falaram, irmão, porque falaram assim, ó, Será que é ó, uma você como reza o texto, reza uma Ave Maria bem rezada e vai valer mais do que um texto. Não, E eu fui inclusive por eu já isso. escutei Quando até a pessoa de tá padre. aprendendo pra carne, já vai mesmo. Eu já vi até de padre, né? Vai mais rezar 10 Ave Marias ou algo assim e tal, bem rezado do que um texto, uma Ave Maria. Então a gente se fala isso. Mas o objetivo não é esse. O sentido que quer falar é que deve se rezar bem, não que você deve rezar pouco, Porque a entendeu? pessoa já vai no raciocínio da É carne. a falsa interpretação que às vezes tem, né? Então eu tenho que procurar ter uma vida de oração, a minha alma suspirar por Deus, né? Arrumar mecanismo, porque às vezes situações da nossa vida, tem situações da nossa vida que a oração fica difícil, e eu tenho que me adaptar à realidade. Por exemplo, teve uma época que geralmente quando nós quando estava o ciclo na fraternidade, tinha o tempo da cozinha. Quando você ia para a cozinha, se você fosse esperar tempo para você rezar, você não rezava. Entendeu? Porque era uma pilha de louça, você tinha que fazer comida e quando você terminava de fazer, você lavava a louça e aí daqui a pouco você já preparava a janta, lavava a louça e dormia. Então esse era o dia todo, essa pegada. E como fazer isso para rezar? Eu colocava todo mundo para rezar lá. Bora rezar. Então eu ia fazendo, aí eu puxava a primeira Ave Maria cheia de graça e o outro respondia a segunda Ave Maria, sem contar, porque não tem tempo de contar. Então é o que? Você fazendo arroz, comida, feijão e rezando. Porque se você esperar para você rezar, num momento como esse, você não vai conseguir rezar porque o tempo não dá para você rezar. Então, por exemplo, você tem que se adaptar à oração. Por exemplo, quem trabalha, que já vem, por exemplo, vem do serviço, aí já vem direto. Você tem que arrumar um meio de você rezar. Tem que ir e voltar. Tem que rezar no ônibus que vai para o serviço, no carro, arrumar meios. Você está em casa que limpa a casa, tem que botar um CD hoje tem CD que já rezado, você vai acompanhando. Você tem que ter estratégia para a sua vida de oração. Você tem que fazer a sua vida uma vida de oração. Está elevado a Deus, a sua alma é elevada. Você pode estar fazendo qualquer coisa e a sua alma pode estar elevada a Deus. Você também está em oração, né? A sua mente ligada em Deus, você ligado em Deus. Claro que isso não é suficiente, que tem pessoas que, meu Deus, você fala uma coisa e a pessoa se apropria daquilo. A minha alma está sempre elevada ao céu, né? E aí ela não reza mais nada. Então não é dessa maneira. Então eu posso estar elevado a Deus, mas eu sempre tenho que ter o meu momento de oração. O que é pedido para uma aliança, o mínimo que é pedido para uma aliança e para quem é consagrado a Nossa Senhora, o mínimo, 1 terço. Então, quem não reza 1 terço por dia, no mínimo, é confissão. Porque para você vai ser cobrado como consagrado. Então você tem que confessar, ó, não rezei o meu terço diário e tal, vacilei. É uma regra que tem que ser colocado para nós. E a quinta-feira de adoração também é uma coisa assim essencial. Missa, então, né? Comungar. Né? Eu tenho que se voltar a comungar. Então não posso deixar de comungar. Então preciso de confissão e comunhão. Eu não posso ficar muito tempo sem me confessar e muito tempo sem comungar. Isso aí já é uma cilada do inimigo querendo nos pegar, querendo nos fuzilar. Que horas são? 9 horas já, velho. 9 horas. Então vocês vão ficar com essa segunda parte, tá bom? Para ler. Aqui é o que? A segunda parte? Então,
Hã? Esse último parágrafo. Ah, deixa eu terminar logo essa. Conselho ao diretor, vamos lá. Para ser bem compreendido pelos dirigidos essa doutrina, sob as consolações de secura, é necessário repeti-la muitas vezes. O que isso quer dizer? Preta, Alex, alguém aqui que está sintonizado nessa terra? Hã? Para a pessoa poder assimilar. Então por isso que tem que ser repetido, muito falado sobre isso, para a pessoa ela conseguir assimilar a formação e recordar no cérebro dela o que é os métodos da aridez, o que eu tenho que fazer, qual é o meu esforço e tal. Você já viu que eu falei várias vezes sobre isso, né? Aqui, né? Por isso, porque precisa se repetir para que possa ficar gravado. Porque apesar de tudo, eles creem que vão muito melhor quando tudo ocorre na medida dos seus desejos, do que quando necessário remar contra a corrente. Pouco a pouco, porém, faz-se luz. E as almas que já não se envaidecem no momento da consolação, nem perdem o ânimo no tempo da secura, estão dispostas para fazerem progressos muito mais rápidos e constantes. Então nós temos que remar contra essa maré.